História de uma personalidade que marcou a vida de Curitiba e do Paraná pela inteligência, simpatia e liderança. Qualidades que desde os tempos de menino cativaram seus amigos, familiares e todos que puderam conviver com ele. Líder estudantil, orador de talento, professor dedicado, secretário de Estado de Educação ainda jovem na década de 40, advogado conceituado, vereador e prefeito de Curitiba, grande esportista e, fundamentalmente, um homem íntegro, uma referência de companheirismo e ética na política. Na vida pessoal, chefe de família exemplar, pai afetuoso e amigo leal. Hernani Santiago de Oliveira, patrimônio paranaense que permanece vivo. O advogado Hernani Santiago de Oliveira nasceu em 20 de dezembro de 1912 em Curitiba e faleceu em 4 de julho de 1981 em São Paulo. Filho de Camila Santiago e Tibúrcio Carvalho de Oliveira, engenheiro civil e professor da Faculdade de Engenharia. Tibúrcio faleceu prematuramente aos 32 anos em 1922, deixando Camila com 3 crianças: Hernani, o mais velho, com quase 10 anos, Fausto e Ione. Viúva ainda cedo, Camila foi amparada pelos pais, Coronel Santiago e Rosa Perracini, com quem foi morar. Depois casou-se pela segunda vez com Abraão Neme, um libanês natural de Beirute, com quem teve outro filho, Armando. Abraão também era viúvo e já tinha 2 filhas, Zizi e Imi, na época também crianças pequenas. Hernani estudou no Colégio Renascença, que era de seu pai e situava-se na Praça Carlos Gomes, onde hoje é o jornal A Gazeta do Povo. O ginásio fez um liceu Rio Branco. Em 1932 foi orador de sua turma na Escola Normal Secundária. Desde menino, Hernani foi um líder de sua geração. Ele e seus amigos criaram um clube no porão de sua casa, a Rua José Loureiro. Era o Clube Democrático, onde realizavam torneios seguidos de ping-pong e xadrez. O xadrez foi uma paixão que Hernani não abandonou na vida adulta, tanto que foi várias vezes campeão do Paraná entre 1945 e 1948, tendo participado de muitos torneios internacionais na década de 50. Terminado o ciclo secundário de estudos, ingressou em 1933, após exame vestibular, na Faculdade de Direito do Paraná, na qual se destacou como uma das figuras de maior relevo no mundo estudantil. O Hernani sempre foi um líder desde a juventude. Ele foi orador desde ginásio, escola normal. Ele era orador de tudo, um homem muito culto, muito inteligente e líder. Era um gentleman, sabe? Um homem muito fino e muito... Então ele tinha todas as qualidades. Ele foi líder da turma dele, das próximas, até aparecer um líder substituto. Foi muito tempo. Era um homem culto, inteligente, elegante. Eu já vi que foi orador de turma no ginásio, orador de turma na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, professor depois em Paranaguá e diretor da Escola Normal de Ginásio. Logo na chegada a Paranaguá, Hernani conhece os professores Dario Nogueira dos Santos e Pompília Lopes dos Santos, que também eram escritores e estavam em Paranaguá já há alguns anos lecionando no Colégio José Bonifácio. Hernani, com 25 anos na ocasião, logo se interessou por uma das filhas do casal, Liamir Santos, de apenas 15 anos. Esse tal Hernani, que era o diretor, todo mundo dizia que gostava de mim, quando eu nem sabia, nunca falei com ele, só na aula, né? Um dia eu cheguei em casa, correndo, uma chuvarada, aí mamãe me chamou. Cheguei lá na sala, aí ela disse, esse Hernani mandou me pedir em casamento e o outro pediu minha irmã mais velha. O convite foi aceito e o casamento aconteceu no dia 19 de setembro de 1938. Hernani e Liamir tiveram 2 filhos. Hernani filho em 1939, que faleceu em 1983, e Leila em 1942, que se tornou professora titular do setor de Ciências Sociais Aplicadas do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Como pai, ele foi uma criatura exemplar, foi um pai boníssimo, um pai preocupado, que mesmo à distância me ligava diariamente, sempre querendo saber de mim, dos meus filhos.
E foi um exemplo de homem, assim, um exemplo de pai, amigo acima de tudo, porque me ouvia, né? Conversava comigo, ficávamos às madrugadas, assim, às vezes conversando, andando. Nunca me esqueço, na praia de Copacabana, quando se podia andar ainda em Copacabana, não é? Na Nossa Senhora de Copacabana, nós andando pelas ruas na madrugada, até chegarmos em casa, depois de teatro, e discutindo as peças que tínhamos visto, discutindo os restaurantes que frequentávamos. Era uma pessoa agradabilíssima. Em 1944, Hernani e Liamir mudam-se com os filhos para Curitiba. Nesse mesmo ano, no governo do interventor Manuel Ribas, exerceu o cargo de diretor técnico do Departamento das Municipalidades, que orientava a administração dos prefeitos escolhidos por nomeação naquela época. Em novembro de 1945, Hernani foi nomeado pelo então governador Clotário de Macedo Portugal diretor-geral do Departamento de Educação do Estado, atual Secretaria de Educação do Estado. No cargo, teve notável e dinâmica atuação. Realizou a reforma do ensino primário, descentralizou a gestão e criou novas delegacias de educação no interior do estado. Em 1946, Hernani, ao lado de Bento Munhoz da Rocha Neto, Pedro Cerqueira Lima e Paulo Camargo, entre outros grandes nomes da política paranaense, foi um dos fundadores do Diretório Municipal do Partido Republicano em Curitiba. Pelo Partido Republicano, Hernani se candidatou a vereador para a primeira Câmara de Curitiba e foi eleito com a maior votação do PR em 1947, fim do Estado Novo, reelegendo-se também na eleição seguinte. Hernani também cumpriu o mandato de presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado nos anos de 1947 e 1948. Como vereador, defendeu a autonomia política dos municípios e o direito das capitais dos estados elegerem seus prefeitos, o que viria a acontecer em 3 de outubro de 1954, com a realização do primeiro pleito para prefeito de Curitiba. Mesmo sendo integrante de uma bancada minoritária, com sua grande habilidade e inteligência, Hernani foi eleito presidente da Câmara Municipal em 12 de fevereiro de 1950. Nessa condição, assumiu por 3 vezes a Prefeitura de Curitiba. Em 31 de março de 1954, Hernani foi nomeado pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto prefeito de Curitiba, com o pedido de demissão de Guerra Rego, que queria candidatar-se a prefeito. Aconteceu uma coisa interessantíssima. O presidente da Câmara Municipal, Dr. Roberto Barroso Filho, não queria assumir a prefeitura, ele era presidente da Câmara, podia assumir até o prefeito nomeado entrar, mas o pai dele, Roberto Barroso, queria ser candidato a prefeito, como realmente foi. E ele então deu posse indevidamente, contrariando o dispositivo legal, ao vice-presidente da Câmara Municipal, que era o vereador Augusto Tualdo Túlio, de Santa Felicidade, empossou como prefeito. E estava o Hernani nomeado prefeito. Então houve uma dicotomia de prefeito em Curitiba durante 3 dias. Mas a própria Câmara de Vereadores, por 10-5, dirimiu a dúvida e empossou Hernani Santiago de Oliveira. Hernani Santiago de Oliveira assumiu a Prefeitura de Curitiba dia 2 de abril de 1954, ocupando-a até 15 de novembro do mesmo ano. Ele realizou muitas obras nos bairros e na periferia. A extensão de energia elétrica, comandada pela Prefeitura para o Capão da Embuia, obras no Cristo Rei, Vila Oficinas, Vila Tingui, Vila Freire e Portão, a canalização do Rio Água Verde, melhoria no transporte coletivo. No campo social, isentou de impostos as pequenas casas próprias populares. Manteve as finanças equilibradas e o ponto alto e decisivo para a eleição de Ney Braga, prefeito de Curitiba: a construção do asfalto com 10 quilômetros de extensão para Santa Felicidade, que já era o bairro gastronômico da cidade de comida italiana, mas a estrada de acesso esburacada e poeirenta era entrave que foi resolvido pelo assaltamento. Em tempo recorde, Hernani construiu essa ligação asfáltica. A comemoração foi apoteótica. A população vibrava com o acontecimento. O meu pai, como tinha
uma boa influência junto aos vereadores, principalmente de Curitiba, ele conseguiu, né, a adesão de 3 vereadores que foram capitaneados por Milton Anselmo da Silva, que era um vereador que tinha muito prestígio político junto ao PTB. Então esses 3 vereadores do PTB apoiaram a candidatura do Ney Braga, né, embora o PTB tivesse candidatos. Entre eles, o Wallace Tadeu de Melo Silva, o pai do atual governador. Ele era um homem que tinha uma capacidade de realização muito grande, era um empreendedor, mas um homem com preocupação social. Então a administração dele voltou-se muito para a periferia, para os bairros pobres. E com isso ensejou a ele atrair o apoio desses vereadores do PTB da época. Isso consolidou a vitória de Ney Braga e foi o início de sua ascensional carreira política. Governador em 1960, deputado federal, ministro da Agricultura e da Educação, senador e novamente governador nomeado pelo regime militar em 1978. Em seu livro de memória, Ney Braga reconheceu a relevância do apoio de Hernani para sua eleição, mas a época do pleito fez pouco caso dessa participação e o governador Bento Munhoz da Rocha Neto, em carta aberta a Ney Braga, publicada no Correio do Paraná, em 2 de fevereiro de 1965, se refere à ignomínia do procedimento de Ney Braga em relação a Hernani Santiago de Oliveira, seu antecessor na prefeitura. Clama aos céus e se arremete agora com a incrível atribuição da autoria do assaltamento da estrada de Santa Felicidade. Logo que o Ney Braga assumiu a prefeitura, as coisas mudaram, não é? Porque o Ney Braga e o Bento se desentenderam politicamente e houve uma chamada traição, né? Depois a estrada, né, deveria ser denominada, pelo menos com o nome do meu pai, mas também parece que retiraram até a placa. Hernani se decepcionou muito com política e aí foi para o Rio morar. Quando o Bento deixou o governo aqui, que foi ser ministro, já nomeou o Hernani antes para procurador do estado do Paraná no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Independente disso, ele também foi escolhido para diretor do laboratório Raul Leite, no Rio, então ele acumulava uma função no estado, outra particular. Hernani, como prefeito, teve a colaboração da vibração, do charme e da inteligência de sua esposa Liamir, não só no apoio às obras sociais da prefeitura, mas principalmente na campanha para prefeito do Major Ney Braga, que exercia o cargo de chefe de polícia de Bento e não desfrutava de prestígio eleitoral. Hernani teve ainda algumas participações importantes na vida política do Paraná. Em 1955, Hernani exerceu as funções de procurador jurídico na representação do governo do Paraná no Rio de Janeiro, então capital da República. Advogado brilhante, Hernani instalou nessa época a prestigiada banca de advocacia no Rio de Janeiro e mais tarde em São Paulo. Em 1958, aliou-se ao líder do trabalhismo paranaense Abilon de Souza Naves e, embora afastado de Curitiba, advogando no Rio de Janeiro, concorreu a deputado estadual pelo PTB. Hernani não se elegeu, mas seus votos ajudaram a eleger a bancada trabalhista à Assembleia Legislativa. Hernani participou ainda em 1965 da campanha de Bento Munhoz da Rocha Neto para governador, que, se eleito, também não prescindiria de sua colaboração. Mas Bento perdeu para Paulo Pimentel. Nessa época, Hernani e Liamir se separam, mas nunca deixaram de manter um bom relacionamento. Hernani acaba concentrando sua vida profissional e particular na capital paulista. Em 1981, acometido por problemas de saúde, Hernani morre aos 68 anos em São Paulo, cidade onde residia com sua então segunda esposa, Helena, e seus 2 filhos, Celso e Helena Beatriz. Quando Hernani partiu, o país começava a receber os ventos da democracia. A ditadura militar estava chegando ao fim. Seu amigo e companheiro Léo de Almeida Neves escreveu sobre ele as seguintes palavras: Hernani Santiago de Oliveira era um patriota que amava a sua terra e mantinha vivo o ideal do Brasil tornar-se potência mundial.
edificando uma sociedade fraterna, justa e igualitária. Deixou muitas realizações e exemplos de cidadão exemplar, e as lições de probidade e idealismo puro que marcaram sua luminosa existência. Ele é um facho de luz que iluminará gerações para todo sempre.